Fala, meu lindo, minha linda! Vamos começar mais um Mentoria de Vida e eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Eu quero te convidar a toda quinta-feira, 7 horas da manhã, você está comigo aqui no Mentoria de Vida, ser um aluno do Mentoria de Vida. Lembrando que o nosso canal sempre tem 2 mensagens por semana. Uma na segunda-feira às 7 horas da manhã e a outra às quintas-feiras também às 7, só que aí o Mentoria de Vida. Eu quero muito conhecer você. Comenta de onde você está nos assistindo, qual a sua cidade e lembre-se de curtir o vídeo, de mandar para todo mundo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Lembrando que nós temos um objetivo. Faltava um objetivo. Vamos ser 20 milhões em nome de Jesus em breve. Já passamos dos 10. Olha o tamanho do milagre que já vivemos. Deus pode todas as coisas. Então se inscreve, ativa o sininho. Eu só queria lembrar você que o Mentoria de Vida conta com o apoio da Facilite Benefícios. Nossos parceiros, nossos irmãos que nos ajudam nessa jornada e eu queria muito que você conhecesse eles. Conosco, eles já caminham há 5 anos, mas já estão há mais de 15 anos no mercado e são top 1 naquilo que fazem. Tudo o que você precisa para a proteção do seu veículo, cobertura no Brasil inteiro, você pode chamá-los. O link eu vou deixar na descrição do vídeo e você vai poder chamar eles direto no WhatsApp. Que moral, hein? Então já chama eles e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com tudo aquilo que eles vão fazer por você. Agora eu quero te convidar para ir para a mensagem. O tema da mensagem de hoje é: não negocie os seus valores. O texto bíblico está em Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Daniel, capítulo de número 1, versículo 8 diz o seguinte: Porém, Daniel propôs no seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Com toda certeza, você já deve ter ouvido essa história alguma vez. E veja, não é pregar a mesma história, mas é apresentar para você uma visão do que nós estamos vivendo hoje e do quão importante é você ter algumas coisas sólidas e inegociáveis dentro de você. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Se você observar, muitas pessoas estão entregando a sua vida para Jesus. Eu tenho visto, por exemplo, empresários, empresas que colocaram agora devocional na empresa, oram antes de começar. Então, basicamente, o que nós estamos vendo é um alastramento do Evangelho, o que é maravilhoso. Só existe um problema. Quando você fala que você é um cristão, quando você fala que ama Jesus, automaticamente a expectativa acerca de você aumenta. Não é mais qualquer pessoa, é um seguidor de Jesus. Portanto, quando você estabelece essa expectativa, automaticamente a cobrança sobre você ela muda. E essa é uma realidade do Evangelho. O Evangelho ele promove a mudança dentro de nós. E o que eu queria que você entendesse hoje é que, sim, as pessoas estão esperando algo de você a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus. A partir do momento que você declara que você é um cristão, que você ama a palavra, que você ama a Jesus, então as pessoas esperam de você algo diferente. O que eu vejo em Daniel é exatamente aquilo que nós precisamos fazer. Daniel era um garoto que era de Israel. E a Bíblia diz que ele foi escravizado, ele foi levado à Babilônia. E a escravidão de Daniel ela é um pouco diferente, porque a intenção que o rei tinha com eles, porque eram jovens, bonitos, de formação,
não era escravizá-los propriamente, mas roubar a identidade deles, para que eles fossem um exemplo para o resto do povo que estava escravizado. Só que veja, você consegue roubar a identidade de qualquer um, a não ser que essa pessoa que você quer roubar a identidade tenha uma identidade tão sólida, tão firme, que princípios não sejam negociáveis. E essa é uma questão importante para nós esse tempo. Quais são os princípios que nós não negociamos? Quais são os valores que nós não estamos dispostos de maneira nenhuma a negociar ou passar por cima? A palavra para você nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, eu não sei qual o momento você está assistindo, é exatamente isso. Quais são os valores que você não está disposto a negociar? Porque os valores que você não está disposto a negociar são exatamente aqueles que chancelam a fé que você carrega. Seu casamento, seus filhos, sua ética, seu caráter. O que você negocia e o que você não abre mão? O que eu acho interessante de Daniel é porque Daniel estava no palácio, subjugado por uma cultura, só que agora estava ultrapassando todos os limites. Aquilo que ele não poderia escolher, então, ele não tem o que fazer. Ele está preso, mas aquilo que ele tem uma oportunidade. Então a Bíblia diz que ele apresenta um plano. Quem não quer se corromper, quem não quer abrir mão dos seus valores, sempre terá um plano, sempre terá uma saída, sempre terá uma carta na manga. Eu acho uma coisa interessante do Evangelho, a Bíblia diz que não nos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Deus é tão poderoso que todas as tentações que virão sobre nós, Ele já fez com que o escape caminhasse junto. E é o nosso caráter que faz escolher este caminho de escape, aonde nossos valores não são negociados, aonde aquilo que declaramos na presença do Senhor não será roubado de nós. Daniel chama o chefe dos eunucos e diz: olha, eu tenho uma opção, um pedido. Durante 10 dias, nós queremos beber água e comer legumes. E nós, daqui 10 dias, você vem nos ver e se estivermos bem, você libera essa dieta para nós. Não é o que eles queriam comer, lembre-se, era o que eles não queriam comer. E o que eles não queriam era o manjar do rei. Comidas consagradas a deuses pagãos. O que eles não queriam era ser contaminados. E aí a Bíblia diz que passados 10 dias, o chefe dos eunucos vem e quando olha para esses rapazes, Daniel não estava sozinho, estava com seus amigos juntos. Quando olha para esses rapazes, a Bíblia diz que eles estavam ainda mais bonitos, de aparência saudável, melhores. Porque uma coisa que você precisa saber é que Deus honra quem tem compromisso com Ele. Deus é poderoso para garantir a fidelidade para aqueles que permanecem fiéis. O que eu quero que você saiba é que Deus, Ele é fiel. E que se você tem compromisso com Ele, você desfruta da fidelidade de Deus de uma maneira muito mais poderosa e extraordinária. Deus guardará você, Deus guardará a sua casa, Deus guardará a sua vida. E se você se manter fiel, se você não se contaminar, se você não manchar as suas vestes, a palavra de Deus nos deixa saber que mesmo parecendo ilógico, esses garotos, eles deveriam ficar, piores do que os demais, mas a Bíblia diz que eles ficaram melhores. Não é sobre o alimento, mas é sobre o princípio. Entenda que em algum momento você vai se sentir atrasado por ser honesto. Em algum momento você vai se sentir atrasado por não se corromper e não aceitar todas as propostas. Em algum momento você vai se sentir que está ficando para trás. Mas quando você permanece fiel, aquilo que demoraria anos
para você será em dias. Aquilo que para alguém era impossível, para você se tornará o seu testemunho. Você não precisa fazer como todos fazem, você não precisa agir como todos agem, porque a sua porção, quem garante é o Senhor. E se você for fiel, Ele cumprirá tudo aquilo que prometeu. Você não precisa dar jeitinho, você não precisa fazer da sua maneira, porque em Deus você pode descansar o seu coração. Minha palavra para você neste mentoria de vida é: vale a pena ser fiel, vale a pena honrar ao Senhor, vale a pena não se contaminar com as porções dos manjares, vale a pena guardar o teu coração, vale a pena manter uma vida de santidade, vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena. Quando você não negocia os seus princípios, o Senhor derrama sobre você de uma graça extraordinária. Não porque você merece, mas porque você está lutando para não ser da mesma maneira com aqueles que abandonam a presença, com aqueles que se vendem, com aqueles que se corrompem, mas você quer ser parecido com Jesus. Então grave isso, vale a pena ser fiel. A Bíblia vai dizer que Daniel foi fiel. E a sua fidelidade os trouxe milagres extraordinários, trouxe favor aos olhos do rei. Então, meu lindo, lembre-se, você não precisa fazer como todos fazem. Você pode guardar o seu coração, você pode se guardar, que valerá a pena. Não negocie os seus princípios. Não negocie dos seus valores. Se mantenha fiel, se mantenha íntegro, mesmo que pareça que você está nadando contra a maré. Permaneça fiel. Mas, David, todo mundo vai e eu fico. Permaneça fiel. David, todo mundo fez e nada aconteceu. Permaneça fiel. Mas, David, caiu na minha mão, parece bom. Permaneça fiel. Porque o Deus que cuida de você permanece fiel e não muda nem uma palavra. Você não precisa de adaptações, você não precisa de atalhos, porque o caminho que Deus tem para você é perfeito e Ele já está aguardando você no final deste caminho. Permaneça fiel e não negocie os seus valores. Fala, meu lindo, minha linda, você acabou de assistir uma mensagem do Mentoria de Vida. E eu tenho um convite para você que deseja se aprofundar ainda mais nessa caminhada com Jesus. Nossa escola Preach, exatamente. Você pode ser um aluno da nossa escola de teologia. Aliás, não é só teologia, é uma escola para a vida, uma escola que vai formar evangelistas da nossa nação. E para você ter mais informações, tudo está no link que está aparecendo abaixo, aqui na descrição do vídeo. Você vai colocar na descrição e abaixo ali tem um link da nossa escola para você ter todas as informações e eu vejo você. Deus abençoe e até a próxima.